o governo bate o pé, então, na manutenção dos 4 anos, é isso, com essa limitação de valor para cada benefício? É nesse ponto que vocês estão mais apegados? A proposta apresentada pela transição é de excepcionalizar o programa, ou seja neste governo atual, no governo do presidente Jair Bolsonaro, onde já se abriu ali uma condição em relação ao teto para ter dinheiro para pagar os R$600, seja de janeiro em diante, não é? Ou em outros governos, haverá sempre do Brasil um compromisso em relação a cuidar das pessoas que passam fome, das pessoas que têm necessidades básicas. E aqui, esse olhar para as crianças. As famílias que têm crianças têm um custo mais elevado. É nessa fase da vida que precisa de leite, que precisa de uma alimentação, às vezes de medicamento. Então o custo daquela família é maior. Uma família é um casal, recebe R$600. A outra família é um casal, mais 3 crianças ali pequenas. É claro que naquela outra família tem um custo maior. Então o olhar de ter uma atenção especial com as crianças, também eu acho que encontra a sintonia do Congresso Nacional. Então, o que eu estou mostrando é que, na verdade, em se tratando de um problema permanente, é claro, todo o esforço é para, através do trabalho, através da renda, apoio para um negócio, como também está estabelecido lá no apoio ao empreendedorismo, nós vamos buscar tirar essas pessoas da dependência de transferência de renda. Mas, enquanto tiver alguém que a gente encontra aí nas ruas, enfim, passando fome, é preciso o Brasil ter essa responsabilidade. Ora, se é um problema permanente, por que a gente vai deixar para que todo ano tenha uma atenção? Coloca ou não coloca? Abre ou não abre a excepcionalidade? Então eu acho que assim como fazemos com outras áreas a garantia de recursos permanente, também eu acho que é justo e há sensibilidade para isso, esse cuidado especial com os mais pobres. Senador, a gente vai chamar para essa entrevista a nossa analista, a Basília Rodrigues, que ela tem também algumas perguntas para o senhor. Oi, tudo bem? Obrigada, Renan, Stephanie. Senador, de quanto a gente está falando nessa PEC? Uma versão inicial da proposta previa 175 bilhões de reais, mas aí há congressistas que dizem topar somente 80 bilhões. Quanto que o senhor acha que seria o necessário para o pagamento de pelo menos uma parte dessas promessas de campanha? A minha pergunta é no sentido do valor, mas também do conteúdo. A gente viu que no fim de semana, o ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, que no próximo ano estará de volta ao Senado Federal, disse que o PP, os progressistas, estão aí concordando somente com o Auxílio Brasil de R$600 e com reajuste do mínimo acima da inflação. Então, todo o restante, daquele rosário de promessas feitas pelos candidatos durante a campanha eleitoral, não estariam dentro dessa PEC. Aí a gente está falando dos R$150 para as crianças de até 6 anos, que estão aí cobertas pelo Auxílio Brasil, e também da correção da tabela do imposto de renda. Então, tem muita promessa que vai ficar fora dessa proposta, já que há esse limitador, tanto de tamanho de propostas, conteúdo, quanto do valor. Então, se eu puder me responder, eu sou como coordenador do orçamento, a PEC vai ser fechada em quantos bilhões de reais? E o que vai ter dentro dessa proposta? A proposta apresentada, ela é um valor relativo ao necessário ao auxílio emergencial que vai recompor o que poderá ser chamado do Bolsa Família. Ou seja, ele tem hoje um custo estimado em 157 bilhões de reais para o pagamento neste ano de R$600. Ou seja, até dezembro paga R$600. Qual é o problema? É que não se colocou o dinheiro necessário para o ano de 2023. Veja que, na minha opinião, se tivesse sido eleito o atual presidente Jair Bolsonaro, ele teria que tratar deste problema. Então, o que nós temos hoje é uma série de artifícios e eu
presidente Lula tomou a decisão, não, nós vamos tratar de uma forma concreta. Então, sim, é o valor total, são esses 157 bilhões, mais 18 bilhões para esse auxílio de R$150 por criança. Nós estamos falando aqui de próximo de 9 milhões de crianças que estão hoje numa situação muito crítica, e aqui eu acho que essa sensibilidade que está com o presidente da República, ela está com todos os parlamentares. Eu, inclusive, agradeço a posição do senador e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, meu conterrâneo do Piauí, porque ao colocar uma posição do Partido Progressista, do qual ele é presidente, um partido que tem uma bancada grande dentro da Câmara e do Senado, sinaliza, não é, para um caminho que facilita a aprovação. A parte que ele coloca de não tratar agora é exatamente essa das crianças, mas eu sei, tanto ele como todos os parlamentares, ele conhece a realidade do Piauí, o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que tem tido um bom diálogo também, é de Alagoas, sabe a realidade de Alagoas, e assim cada parlamentar dos progressistas e de outros partidos do Brasil inteiro vão compreender que não é razoável negar a estas famílias onde a situação é mais crítica. Nós estamos falando aqui de coisas que não se resolve depois. Aquela desnutrição, aquela falta, não é, da ração básica, da alimentação básica, do leite, não é, do cálcio, de um conjunto de complementos ali nessa idade de bebê de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, não se pode consertar mais à frente. É o momento da formação desse brasileirinho, dessa brasileirinha, e a gente tem que tratar com todo o carinho. Por isso, eu quero seguir no diálogo com o senador e ministro Ciro Nogueira, com todos os partidos, junto com outros líderes, para a gente, se Deus quiser, chegar ao entendimento e colocar o valor necessário, com muita responsabilidade. Ninguém está colocando nada diferente. Eu acho que aqui, como eu disse, o ponto que a gente vai ter que examinar ali há um conjunto de áreas que o dinheiro que tinha, o dinheiro que tem hoje não é suficiente. Então, vamos ter que examinar o que se deixa de fora. Eu acho que todos os pontos que estão colocados ali merecem muita atenção e vão receber do Congresso, na minha opinião, a aprovação. É que 157 mais 18, a gente volta aos 175 bilhões de reais, né? Então, conversa, anda, o governo eleito não abre mão dos 175 bilhões de reais? Não se trata de abrir mão, assim, perguntar. Cada um de nós, em cada lugar, anda. Você sai aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Teresina, em Fortaleza, em Manaus, em qualquer lugar onde você sai, é visível a quantidade de pessoas que estão passando fome. São pessoas em barracas, são pessoas debaixo da ponte, são pessoas de rua. Nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de nada abstrato. Então, é por essas pessoas. Aqui se trata da vida. Eu acho que essa PEC, inclusive, ao invés de ser o nome de PEC da transição, ela é a PEC dos pobres, ela é a PEC da vida. Ela é um projeto que coloca o ser humano no orçamento da União. É colocar o povo no orçamento, colocar os mais pobres no orçamento. Isso não é só um discurso de campanha, isso é o mundo real. Então, eu acho que se a gente tem sensibilidade, por exemplo, de todo ano ter dinheiro, repito, para poder o Brasil honrar seus compromissos, pagar juros e encargo da dívida. Isso aqui está excepcionalizado no teto. Que país é esse que excepcionaliza, bota um dinheiro garantido todos os anos pelo compromisso de pagar e honrar seus compromissos com a dívida e não tem a coragem de garantir os mesmos recursos para colocar dinheiro para alimento, para comida, para os mais pobres? Eu acredito que o nosso Congresso é feito de homens e mulheres com muita sensibilidade e por essa razão estou bastante confiante que vamos ter a aprovação. É com diálogo, é com entendimento? Sim. Alguma pessoa quer melhorar a proposta? Vamos melhorar a proposta. No Congresso, eu já fui deputado federal,